os mais amplos possíveis. E os setores da tecnologia não fazem isso, né? Eles estão mais ali voltados para uma questão do falso discurso de neutralidade, né? Vou produzir uma ferramenta, tipo assim, vou produzir uma arma nuclear. Aí o cara não vai esperar, não interessa se vai matar pessoas ou não, eu quero produzir isso aqui. O cara não pensa, ele só é um replicador de pensamento e um produtor de ferramentas. Quando você fala dos tecnólogos, com aqueles formatos, engenharias, isso se aproxima muito da minha ideia de tecnólogo, que é um profissional formado num curso superior em tecnologia. Então, eu achei estranho a gente dizer que os tecnólogos fazem o jogo capitalista, que eles são ferramentas a serviço da máquina, de que os literatos é que tem que cuidar do lixo social gerado pela coisa, porque eu acho um preconceito contra os tecnólogos, que assim como jornalistas nós somos indivíduos, cada qual, como você falou, com a sua ideologia, e tem realmente os capitalistas, os marxistas, os outros, os que estão no meio, somos indivíduos, e se eu chamar dizer, pô, os tecnólogos são todos uns capitalistas, então eu acho que você pode escrever com mais cuidado. Muitos dos são assim, alguns são assim, mas dizer que todos são é uma generalização assim muito forte. Assim como quando você fala das, por exemplo, as universidades americanas. Eu não tenho nenhuma simpatia pelos Estados Unidos, porque me dói muito o fato de eu ter sido... Eu morei 5 anos, atualmente se der a passagem de graça eu não vou, né? Morei 5 anos em períodos diversos da minha vida, fiz mestrado, recebi 1 ano e meio de treinamento acadêmico que me deu direito a trabalhar 1 ano e meio em jornais. Trabalhei em 4 jornais da comunidade, fui voluntária da Anistia Internacional, fiz um monte de coisa. Daí eu tinha um período de visto que se encerrava dentro de uns 3 meses, eu vim para o Natal e voltei com a minha mãe para a gente ficar, depois de tudo encerrado e o meu visto válido, 1 mês passeando. Eu fui deportada. Eu fui deportada porque eles disseram que eu estava levando a minha mãe para morar nos Estados Unidos, que nós íamos ficar ilegal, e que a gente está aqui meu visto. Tenho visto, morei, falo inglês, eles não me deixavam nem falar. Né? Me botaram aquela coisa de me botar na secundária, calar a boca e fui deportada. Então, está na minha garganta. Então eu não tenho simpatia pelos americanos. Mas também não dá para dizer que as universidades norte-americanas praticamente abandonaram o seu mandato educativo para se restringir ao treinamento capitalista. Não dá. Tem universidades muito boas e tem outras com orientações diversas. Então, é só dizer algumas universidades, né? Não todas. Então, sempre cuida com as generalizações, né? Porque a gente não gosta quando é com a gente. Por exemplo, quando fala mal de jornalista, pô, jornalistas são muito ruins. Realmente, muitos são muito ruins. Então, a gente trabalha para ser melhor, né? Com isso. Então, esses cuidados, assim, né? Mas isso eu concordo contigo também. Mas isso, a Sol também te dá no toque. Nossa, como é que você tá ali, bem carregada. Não é militância, é trabalho científico. Então a gente foi um pouco... tirando um pouco daquela, mas acabou sobrando, né, um pedaço aí que não deu para modificar, mas eu também tenho essa compreensão, né, que realmente podia ter pegado um pouquinho mais leve. Eu também fiquei com a Sofia, ainda bem que é um trabalho acadêmico, né, se você falasse aqui, não ia ser tão forte. Ao escrever, a gente lê 2 vezes, 3 vezes e diz, poxa, essa palavra é muito forte. Eu podia revelar isso aqui, né? Só como... Isso aqui é um documento, né? Esperamos que realmente seja um documento e que além com todo esse trabalho que você teve, ele seja útil, ele vá à biblioteca, ele sirva de pesquisa. Que bom que é uma pesquisa na área de humanas, né? Porque não é fácil desenvolver pesquisa. E só um adendo, eu sugiro que você esteja atento ao trabalhar na FAPESP. A FAPESP agora tem linhas de financiamento para publicar resultados científicos, mesmo dissertações de mestrado, coisas que realmente seria difícil você convencer uma editora a publicar. Agora a FAPESP tem, fica atento ao site, não até para publicar o teu trabalho e para continuar a pesquisa. Quando você fizer doutorado e etc., talvez a família não queira agora, né, pelo... Mas, agora já,
Mas existe financiamento também para áreas humanas, né, que é tão difícil. Então, só para que você realmente saiba que vai haver talvez algum suporte no futuro para esses teus. Mas assim, mas essa observação é válida, porque eu sou meio contra, eu sou contra mesmo se faça generalizações, coisas absolutas, né? Todo mundo é assim, todo mundo é assim. Na verdade não existe isso, né? Realmente, né? Então foi um pouco carregado, mas assim, como o trabalho, esses dias eu fui ler de novo, né? Como eu fiz errado, eu falei, poxa, isso aqui saiu assim, que coisa, né? E a gente passou a olhar tantas vezes que o olhar meio que se perdeu. Depois que a gente deu uma distanciada, eu fui lá que fui vendo as erradas e tal, alguns errinhos realmente que tem que ser feitos, eu vi uns 20 ali, né? 20. É bem assim. Então, mas aí, quando eu passei a olhar, né, não vi. E teve uma coisa também, quando a gente fez uma correção, né, uma coisa que eu fiz, na hora de salvar, nas vésperas, assim, eu apaguei o errado, eu salvei o antigo em cima do novo, eu tive que ler de novo. É a lei de Murphy. Pode dar errado, dá errado, sabe? E nessa apresentação foi a mesma coisa, só. Eu mandei para só o errado. Agora tá pronta. Depois eu, sei lá, fui ver, deixa eu ver isso aqui mesmo. Mandei errado. Eu mandei de novo para som, né? Só deleta isso que tu fez aí. Eu só achei o segundo depois que eu já tinha passado totalmente pelo primeiro. Eu publiquei. Não é esse. 2 horas depois. Então teve esses títulos aí pra vida, né? Mas tem esse cuidado, né? Entendo bem, é bem assim, os erros eles sempre passam, eu já publiquei 3 livros dos quais eu me envergonho por erros que eu leio e digo, gente, como é que passou? Foi complicado, né? Não é só uma cópia, são milhares de cópias circulando. Mas tudo bem. Inclusive a posição aqui da banca é meio aquela do Faustão, né? Tem o júri técnico, artístico, que pode falar sobre, pô, você realmente arrasou aqui, a tua exposição foi ótima. E tem o pessoal técnico que tem que apontar as coisinhas. É ingrato. Uma coisa muito boa é que você mudou o teu recorte no momento que você notou que se você se concentrasse naqueles jornais do Grupo RBS, você ia ter um resultado distorcido. Porque a notícia da Jornal Santa Catarina, tudo é do Grupo RBS e são iguais. Inclusive quando você coloca assim no final, né, que tem na tua exposição tantos jornais, 18, não sei quantas emissoras, 25 e coloca com mais de 600 jornalistas, eu diria com apenas 600 jornalistas, porque atualmente o Grupo RBS emprega muito pouco jornalista. Por quê? Porque a matéria dele vai sair em 4 jornais igual. Então, para o mercado de trabalho é péssimo. E aquele teu termo, agenda setting, o Grupo RBS determina o que é notícia em todo o estado. Se a assessoria de imprensa da Unisul, ela faz um trabalho que eu acho melhor do que você descreveu, não é que a assessoria não divulga o resultado do laboratório, da pesquisa, procedimento, tenta. O pessoal até tenta, como eu tenho exemplos excelentes da UFSC. A UFSC tem setores especializados em divulgação de pesquisa, eles têm uma página no site, no Jornal Universitário tem a página escrita pesquisa e eles fazem. O que acontece? Essa notícia vai competir com todas as celebridades que foram a sua notícia, com os casos sangrentos que chamam a atenção. E então o Grupo RBS escolheu 5 notícias. Aquela ficou fora, ninguém vai ficar sabendo o que ficou fora. Porque o que saiu sair nas emissoras de rádio e TV é aquilo mesmo. Nós somos muito reféns do grupo que tem um mérito, claro, poxa, automatizou a loja de tecnologia e tal, mas no momento não há competição. Eu leio diariamente notícias do dia, porque eu gosto, e que me dá um mínimo de paralelo, assim, para poder comparar o resto que sai nos outros jornais do Grupo RBS, né? A notícias do dia do Grupo Petrelli, né? Então, nesse ponto eu até tenho um pouquinho de medo, ainda que eu seja refém da RBS, eu tenho medo de chamar de monopólio, porque tem, digamos, pelo menos o Grupo Petrelli tentando com o Record, fazendo, né? Mas é lógico que a influência da RBS é fenomenal. Então, tem um dado mais interessante aí, né? Nós falamos assim, eu não vou para o Rio de Janeiro, porque eu estou trabalhando na TV Câmara, né? E a gente está montando um projeto que inclui aqui a Unisul, a TV Unisul,
e também a TV UFSC, né? E a partir de outubro, a TV Cultura vai voltar em rede aberta. Então, estamos discutindo ali a parceria que vai envolver a TV Câmara, onde eu estou ali como diretor da TV, e a TV Unisul, a TV UFSC, e a gente vai colocar parte da nossa programação da TV Câmara em rede aberta aqui na Grande Florianópolis, né? E eu fui conversar com o Guido, falei com o pessoal aqui, estou avisando, a gente vai ter uns programas daqui também que a gente está participando, né, ajudando e fazendo um esforço de criar uma alternativa mesmo de comunicação em rede aberta, né? E, lógico, colocar a divulgação de ciência, né? Porque eu achei o professor Gilson, e eu descobri isso, quando eu estava fazendo uma pesquisa que antes de definir o jornal, a gente procurou tudo, né? Só sites, blogs, o que a gente pode fazer, onde nós vamos olhar isso aqui? E nisso eu achei vários sites que divulgam ciência, né? Aí achei um programa Pesquisa e Desenvolvimento do professor Gilson, que era a TV Unisul. Aí, poxa, que legal, vamos conversar e hoje, né, um ano depois, está surgindo essa coisa real, né? Porque acabou de eu tive a parte das vacas magras, né, da dificuldade, mas tem 6 meses que eu estou nesse momento bom, a gente está na TV e né, podendo exercitar, transformar o discurso em prática, né? Que é fazer a divulgação de ciência ou potencializar isso. Então, na parceria com a TV Unisul, nós já discutimos isso, vamos passar o Pesquisa e Desenvolvimento, vamos casar com ele fazer alguns programas com cientistas, pesquisadores daqui, vamos ver se a gente coloca a Câmara para patrocinar eventos de divulgação de ciência, né? Então, a gente tem feito essa mobilização, vamos envolver a FAPESC também, né? Mas a Unisul também e a UFSC. Amanhã a gente termina com o Fernando Croco para discutir a nossa troca de conteúdo, fazer os contratos e já discutir como é que vai funcionar a TV, a Rede Brasil, em rede aberta a partir de outubro. Então tem muito, as universidades estão produzindo muita coisa, aqui né, tem o cinema que produz tanta coisa bacana, né, só. O jornalismo daqui, da Estácio, da UFSC, e se eu vou pegar, tem muita produção de conteúdo que pode ser. Ela ganhou o prêmio José Reis de divulgação científica, ou seja, aquilo que eu te disse que a tentativa e o esforço é grande, é enorme. Eu sei profissionais incríveis lá, entre Arley Reis, gente assim que diariamente faz matéria de ciência. E eles até tentam explicar a metodologia científica, que é algo que você defende, que se explique um processo. Agora, além de... O que acontece? Se a Arley consegue... Ela faz uma matéria maravilhosa falando até da metodologia científica, que é uma coisa que é difícil o público em geral se interessar, quanto mais entender. Ela, às vezes, ao tentar explicar esse processo, a notícia dela é barrada até por causa disso, porque inevitavelmente ela requer mais espaço e é difícil explicar, infelizmente, para um público cuja escolaridade não é muito alta. Eu vivo nesse dilema, eu gostaria de mostrar que para chegar nesse resultado foi necessário isso aqui tudo, mas as pessoas param de ler. Em vários testes. Eu começo a minha matéria com o tradicional lead, digamos que células-tronco estão ajudando no tratamento de queimadura. Resultado. Eu vou lá e falo isso. Daí lá no terceiro parágrafo eu digo que resolvo contar como é que é. As pessoas param de ler. Porque não que seja complicado, exige um tempo, exige que você leia nos 2 parágrafos para entender, no mínimo. E infelizmente, as pessoas que têm, todo mundo tem pouco tempo, tem um volume enorme de informações, que você não sabe nem por onde começar, e as pessoas, a minha experiência prática é que é muito difícil contar o processo da ciência, que você acaba tendo que optar pelo resultado. As pessoas perdem ao desconhecer o processo? Perdem, mas já disse, esses resultados e coisas que têm uma aplicação na vida delas, já é um benefício. Saber que está à disposição este tipo de aplicação, seja uma nova cura, um medicamento, já é muita coisa. E por fim, eu também sugiro, até como futuras pesquisas, assim como eu acho o termo jornalismo científico pomposo, eu não acho que o ideal seja criar página de ciência, por exemplo, Diário Catarinense. Porque a pessoa que vê lá ciência e que tem uma experiência ruim na escola, não gosta de ciência, não vai ler. Eu defendo a perspectiva científica nas matérias mais variadas. Por exemplo, aplicação da BR-101. Pô, faz século que tá aquele negócio, aquelas obras, tá. Geralmente, numa matéria dessa, tem a posição do que? O político ou o governo dizendo, olha, a gente está investindo, mas está demorando, enfim, a gente está botando dinheiro. Tem um engenheiro que disse, as obras estão andando, e o que falta?
Falta, por exemplo, um arqueólogo dizer que nessas escavações foram encontradas cerâmicas guarani de alto valor, que essas escavações realmente mexem no território indígena, que tem toda uma riqueza lá. Então eu defendo que essa perspectiva científica sirva de contraponto à opinião dos políticos, que geralmente, né, é só uma opinião. Por quê? Porque o fundamento científico geralmente, como assim, tem um fundamento. Geralmente a gente pode provar, ou é ou não é. Então eu acho muito válido incluir a conta-gotas nas matérias mais variadas a perspectiva científica, ao invés de fazer só uma história de ciência, que afasta muitas pessoas. Então eu acho até que, né, num futuro trabalho, se você quiser, ou no teu trabalho, você sempre pode dizer, poxa, a ciência como forma de conhecimento, ela é muito útil, mas para não assustar as pessoas com a metodologia, coloca um cientista falando de coisas usuais. É isso que eu tenho a dizer, dizer que o teu trabalho está muito bom, está realmente muito, muito interessante. Gostaria de ter uma cópia e passar para o pessoal que trabalha comigo, porque a gente tem muito o que aprender realmente com o teu trabalho, e acho que valeu o esforço, né? E imagino as dificuldades até de eu trazer você de outra cidade. Parabéns. Maravilha. Luísa, muito obrigada pela sua leitura maravilhosa, pontual, linda, preciosa, né, Alexandre? Vamos seguir aí as recomendações todas. E sobre essas questõezinhas aí da militância, né, a gente já tinha conversado, né, Alexandre? Até que foi bem cuidado, né, mas ainda tem uns pontos aí, né? Realmente, nós vamos ter que mexer nisso. Mas é interessante essa posição da Heloísa, né? A gente não tinha pensado nesse sentido de ver posicionamento de ciência em outras matérias, né? Quer dizer, uma reflexão sobre ciência nas outras matérias que não se apresentam enquanto ciência. Né? É um tema interessante para continuar a pesquisa, né? Muito bom. Quando eu falo dessa experiência de estar na TV Câmara, também permite observar isso, né? Que a gente pode exercer uma militância, mas tendo uma visão mais ampla mesmo do processo. Porque eu falo, o projeto ele tem partes, né? Que eu falando do analista, né? Parte que estava meio que isolado, né? Vou dizer assim, estava meio que focado nisso e falando com menos pessoas. E no finalzinho, né? Que eu pelo menos mudei a percepção dessa reta final, né? Comecei a trabalhar, ver outras coisas, ter acesso a um conjunto de outras pessoas, outras informações, né? Igual eu estou ali na Câmara, né? O diretor da Câmara, presidente, que é uma pessoa interessante, né? Democrático. E ele tem uma linha de pensamento, né, de certa forma, não é marxista, né, ele é do democrata, né? Então, né, seria até antagônico, mas na prática não é, porque ele tem visão de TV pública, né, ele foi um dos impulsionadores dessa articulação, bateu a TV pública aberta, está empolgado, vai. Então aí tu sai daquele sectarismo, né, porque o sectarismo é o elemento do gueto, né? E às vezes você é empurrado para o gueto sem se dar conta, você está lá, né? Opa, não, peraí, volta para cá, né? Vamos sair daqui, vamos nos misturar de novo. Então, porque se você fica ali meio que isolado, você acaba mesmo falando, repetindo as mesmas coisas, né? Então, a gente tem que sair da igrejinha, a gente vai lá, reza e sai, né? E vamos fazer outras coisas. Então, é um pouco disso, né? Então, assim, tem essas observações, né? E a questão também do reconhecimento. Quando a senhora falou muitas coisas também, na época eu não conseguia reconhecer também, né? Pensava, pô, mas como é que é mesmo, né? Então, quando a pessoa fala, tu entende, tu ouve, né? Mas tu não absorve, né? Não vai, depois você tem que ter um amadurecimento, né? E, poxa, não é que aquilo que a senhora falou, 6 meses atrás, é isso mesmo. Você, poxa, só pouco bacana. E a contradição a gente tem em todos os lugares, a contradição, isso que interessa, né, para o discurso, como você mostrou, não é? Imagina quando eu cheguei aqui, generalizações. Eu estava mais chegando a Bakhtiniano, que o Bakhtin é um filósofo, é um pensador, é o soviético, se você conhece, né, o Bakhtin. Então, quer dizer, imagina, eu já quando cheguei aqui, tinha esse pensamento do Bakhtin, quando eu lia lá seu discurso, tinha peixe que eu li algumas vezes, né, eu fiz a prova de linguística da UFSC também, né, e aí eu li outros
outros pensadores também, mas eu gostava do Bakhtin, aí o Peixe eu tinha lido, mas, sei lá, eu gostei, mas, sei lá, assim, foi uma leitura que não se encontrou aqui, né? Então, tinha essa questão de querer fazer análise da igreja, né, que é uma revista que ela tem essa contradição de ciência nacional, na minha perspectiva, né? Então era uma coisa meio radicalizada, contra a igreja, não sei o quê, né? Era uma outra coisa que ela foi se desconstruindo e, na verdade, isso se reformulando, né? Porque o que eu aprendi aqui no mestrado, que eu acho que é mais significativo para mim, é isso: você pode ser um patriota, né, um nacionalista, e contribuir de outras formas, sem ser sectário, sem ter uma visão fechada de mundo. Você pode dar contribuições sendo amplo também, né? Respeitando as diferenças que tem, que às vezes a pessoa pensa diferente de você, mas ela também é avançada em outros aspectos, que você pode se somar e evoluir junto, né? Você pode ser ganho para outras coisas. Eu estou falando na Câmara, né? O Jair Antonello, eu respeito ele nesse sentido. Imagina, quando que alguns anos atrás eu trabalhava com democrata, né? Nunca, né? Eu dava uma pedrada na cabeça. Aí hoje eu vou, não, pô, né? Não é assim, né? É um cara bacana. Tem visões que são parecidas com a minha, o cara defende a TV pública. Né? O cara tem ali respeito ao trabalho da TV, a TV paga bem, né? Os trabalhadores têm uma remuneração bacana, trabalhar com os gabinetes e tal. Então tem todo um trato ali com a TV que ele faz que, pô, tem que pensar diferente, né? Tem que respeitar isso, né? Então, por que você vai ser secretário se a pessoa está fazendo aquilo que você quer fazer também? Então a gente tem que ir para fazer a meia-culpa mesmo, né? Não é isso, né? É a meia-culpa mesmo, né? Mas no trabalho é isso, teve algumas coisas que eu acabei vendo também, mas acabou não vendo como modificar no processo que estava indo. Às vezes, nós falamos do discurso, eu estava ali enquadrado ali naquele discurso, né? E eu sou refém de mim mesmo, não podia sair do discurso que eu estava produzindo ali, né? Muito bem. Nádia, a Nádia, para vocês sabem, né, é aqui do programa e colega da área de análise do discurso, então vai fazer uma leitura, acho que mais voltada para a questão metodológica, talvez. Com certeza. Bom, gente, primeiro, parabéns pelo trabalho, né? Não acompanhei o processo anteriormente, só dos eventos que a gente se encontrava na apresentação de recortes, assim, de partes da tua dissertação. E foi muito bom ter a oportunidade de ler todo o trabalho, né? Agora, e até compreender coisas, né, que a gente discutia nas viagens, assim, né, da apresentação dos trabalhos. E, claro, vou me deter na questão da análise do discurso mesmo, né? Pegando um pouquinho esse gancho aí das generalizações, né, das militâncias, né, enfim, que, na verdade, elas nos cegam mesmo, né? Você tem uma saída brilhante agora. A gente é refém da gente mesmo, a gente é refém da linguagem, né? É justamente porque a gente é pego no jogo da linguagem que a contradição é possível. E ainda bem que a contradição é possível, senão nós não poderíamos fazer análise do discurso. Então, nesse sentido aí. Bom, eu fiz algumas observações no teu texto, assim, no decorrer do texto, né? Também mapeei algumas coisas quando eu vi que algumas coisas estavam recorrentes, né? Assim, né? Evita esse tipo de coisa. Me dei conta também que tem alguns autores assim que você está citando no meio do trabalho, mas aí ou falta, eu vi nas erratas alguns que eu tinha mapeado, não, então tá, era daqui que saiu, né, o autor. Mas aí eu fui apontando isso, não vou me deter nessa relação apenas, né, de falar essas metodologias que está marcado no trabalho. Bom, a respeito das formulações da AD, né? Tem algumas coisas que você vai trabalhando, você trabalha no referencial teórico, mais a constituição da AD mesmo, né? Você está bem afetado por isso, até pela animação a gente vê, né, como é que a AD se constitui. Mas tem muitas das formulações que você vai mobilizando depois na análise, né? Então, justamente pensando que isso que a sustentação, ela vai ser um trabalho, vai ficar na biblioteca, vai ser um documento, essas coisas, eu acho que em alguns momentos valeria a pena, no referencial, de você se deter um pouco mais e citar diretamente, né, algumas das formulações nas fontes, né? Como quando você cita várias vezes as formas do discurso, lúdico, autoritário e polêmico, né? De repente você dá uma recuada e fala assim, olha, então tá, segundo Orlandi, as formas, e aí colocar no texto mesmo, porque depois na análise você diz, isso trata-se de um discurso pedagógico, por exemplo. Aí você só citou, mas não, né?
Então, em alguns momentos, textualizar isso no texto, né, dentro do teu referencial, porque depois na análise você está mobilizando, né? E aí vamos imaginar, né? Nós temos a turma nova entrando e aí vamos fazer justamente em divulgação de ciência. E vamos pegar os conceitos, entender como é que ele vai amarrando isso, né? Enquanto dispositivo analítico no dispositivo teórico. Tá? Outra questão também nesse caminho aí é justamente as formulações do discurso jornalístico, do discurso científico e do discurso de divulgação de ciência. Né? Então, uma vez amarradas as formas do discurso, você mostrando as formulações de fato, né? Mariana, discurso jornalístico, discurso científico, como é que a forma autoritária está funcionando aí, e depois no discurso de divulgação de ciências, né? É muito interessante. Então, em termos de formulações teóricas, é isso, a dica que eu senti uma certa falta e acho que de repente valia a pena você voltar e colocar. Né? E também tem um momento onde você vai falando justamente da constituição da análise do discurso, que você traz também algumas coisas do Foucault, né? Algumas noções de Foucault. E até tem uma hora que você fala assim, o Peixe também fala isso, e aí muda de assunto. Eu falei assim, não, quem sabe então trazer o Peixe, fala do Foucault, né? Eu acho que essa conversa ela é produtiva, mas trazer o Peixe, né? na formulação. Fala na formulação do Foucault, mas traz o Peixe. Né? Essa fala que falou agora, a última, é porque eu acho que eu recortei alguma coisa, porque de repente eu não consegui, foi isso mesmo, eu não consegui achar a origem que eu tinha tirado, né? Que eu passei tantos livros, eu frequentei a biblioteca, né? Deu para comprar todos os livros na época, né? Então eu vi na biblioteca, você tinha que pegar e devolver. Às vezes eu peguei algumas coisas e não sei, às vezes acabou, não anotei bem, ou a coisa se perdeu. E aí, onde está isso mesmo? Está naquele livro, tá? Eu vi que na biblioteca tem um livro, né? Na biblioteca, aí tem que dar uma filha, não vai dar tempo. Então, claro, melhor recortar. Não vai dar, né? Citar, então ficou um vasinhozinho, mas a gente preenche depois, né? Vou lá e vou pegar o Foucault, né? Porque eu estava com os livros do Foucault e eu não conseguia achar ali depois, né? E é isso, cara, não tem como, no prazo, não corta. É interessante que a gente vai lendo o trabalho e vai se enxergando também, né? Porque comigo aconteceu igualzinho. Aí, né, a teimosia falou um pouquinho mais, então tira o Foucault. Eu falei, não quero tirar o Foucault, eu quero colocar o que o Foucault diz e tem que vai diz. E aí foi atrás depois, né? Que é justamente isso, de repente você tem, no movimento da análise, né, uma consequência daquilo que você quer trabalhar. E aí essas formulações do dispositivo teórico elas são importantíssimas, né? São fundamentais, porque é isso que vai sustentar depois o teu argumento de análise. Então acho que vale a pena agora, sabe, voltar lá atrás e dizer assim, tudo bem, a gente entende aqui assim, né? O Foucault entende assim, mas a formulação da formação discursiva em Peixe tem a tal consequência, né? Porque é próprio do que você vai fazer depois do trabalho. Tá? Deixa eu ver o que mais ali. Sim, aí mais uma pegadinha nessa questão da linguagem jornalística. Quando você usa em algumas, e é isso que você não posso me furtar de falar, né? Quando você fala do corpus, né? Várias vezes você coloca assim, os jornais de impacto. Né? Eu falei, não, isso eu vou ter que falar para o Alexandre, porque é isso mesmo a palavra, o impacto da notícia. Então, de repente, já que a gente está falando de discurso de divulgação de ciência, né, falar da circulação, né? O impacto é da ciência e tecnologia. O impacto da tecnologia. Então, é muito interessante isso, porque a gente é pego justamente nesse jogo da linguagem. Né? E outra questão, acho que vale também você, quando você está apresentando os jornais, sobre o movimento, né, que você traz um movimento novo ali, né? Que aí você coloca nessa relação mesmo de circulação. Claro, ele é um jornal que circula bastante, mas ele é tipo um tanto quanto um jornal sensacionalista em imagens. Assim, né? Ele tem uma grande circulação, mas também porque ele tem um grande apelo de quem morreu, quem matou, quem... O movimento. O movimento. Então, de repente, essa circulação também. Se você fala de circulação, de impacto, né, você também está sendo consequente, né, a escolha desses jornais também, de alguma forma.
Mas ele Agora por que tem o um movimento não Correio Lagiano, né? eu descobri que tem o Correio Lagiano, mas eu acho que o Correio Lagiano não tinha site. Pegou a notícia do dia. A notícia do dia não entrou porque tem 2 meses que eles colocaram o site no ar. Foi isso que você falou, né? Não tinha, mas na notícia do dia não tinha um site. E mesmo se você olhar no notícia do dia, não tem arquivo, não tem nada ali. Tem, né, tá bem fraquinho ainda. Né? E esse daí, o Correio também, né, não tinha um site.